Olá, terceiro ano, aula de literatura começando. Vamos estudar comigo? Crianças, pega lá no seu envelope de atividades as seguintes atividades de literatura. Essa daqui, onde tem um texto poema, né? Chapeuzinho amarelo. E essa daqui, onde tem esses quadradinhos. Bom, crianças, hoje nós vamos entrar num novo tema, né? Um novo tipo de conto, que é o conto moderno. O conto moderno, ele nada mais é do que pegar um conto que já existia, um conto tradicional, como um exemplo aqui que nós vamos usar o da Chapeuzinho Vermelho, e transformar essa história. Ou seja, eu pego os personagens, os elementos, um pouco da história e crio uma nova história em cima, um novo conto. Na história que a gente tem, Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque de Holanda, um escritor brasileiro, ele pegou o clássico conto Chapeuzinho Vermelho e recriou seu conto em Chapeuzinho Amarelo. Na verdade, na história verdadeira, a gente sabe que a Chapeuzinho Vermelho é uma menina que vai levar uma cesta cheia de guloseimas para sua avó doente e que no meio do caminho ela encontra um lobo. Bom, na história da Chapeuzinho Amarela é um pouco diferente. Chapeuzinho Amarelo era uma menina muito medrosa, tinha medo de tudo. Tudo mesmo. Tudo que vocês imaginarem, ela tinha medo. Só que o seu maior medo era o lobo mau. Isso mesmo, o lobo. Ela tinha tanto medo do lobo que ela não conseguia nem pensar no nome. Até que um dia, olha só com quem que ela se encontrou. Justo ele, o lobo. E quando ela viu que o lobo não era assim tão medroso, tão assustador, a pequena Chapeuzinho Amarelo perdeu o medo. E aí vocês vão ver o que aconteceu no final da história. Então, crianças, pega o seu texto e vem acompanhar a leitura de Chapeuzinho Amarelo. Chapeuzinho amarelo. Era Chapeuzinho amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia, não subia escada e nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar, não tomava sopa para não ensopar, não tomava banho para não descolar, não falava nada para não engasgar, não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. De todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo, e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que, assim que encontrou o lobo, Chapeuzinho Amarelo, foi perdendo aquele medo, o medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo, do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo tirado o medo é um arremedo de lobo,
é feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado. Pô. Ele gritou: "Sou um lobo!" Mas Chapeuzinho nada. E ele gritou: "Sou um lobo!" Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: "Eu sou um lobo!" Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Lobo, 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 lobo. Aí, Chapeuzinho encheu e disse: "Para sim, agora já, do jeito que você tá." E o lobo, parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo. Era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva e nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa na árvore, rouba a fruta. Depois joga a amarelinha com o primo da vizinha, a filha do jornaleiro e a sobrinha da madrinha, o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou o rai. Barata é tabará. A bruxa virou chabru e o diabo é bodiá. Ah, outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo: o gandrá, a jacoru, o barontu e o pão bichopa e todos os tronsmons. E aí, crianças, gostaram? Vocês viram também as ilustrações de Ziraldo. Esse é o livro original de A Chapeuzinho Amarelo. E depois que vocês terminarem, né, de ouvir, é hora da gente fazer a atividade. Na atividade em que há uns quadradinhos, né, nessa atividade aqui, ó, nós temos pequenos trechos da história, né? Aí vocês vão observar que a história é escrita em um poema, em formato de poema. Então, tem algumas partes dessa história e eu quero que vocês desenhem e ilustrem a história da Chapeuzinho Amarelo. Certo, crianças? Esse é um conto moderno. Tem um também, né, que eu vou passar para vocês na próxima aula, que é a versão do lobo contando a história dos 3 porquinhos. História do lobo mau que assopra as casas e derruba. Tem também essa história, é um conto moderno. E eu vou contar ela para vocês na nossa próxima aula. Então, crianças, não se esqueça, fez a tarefa, bota lá no Classroom para a prof aqui ver, tá? E a gente fica por aqui, se vê na próxima aula. Um beijo, tchau!